Oi, gente, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula de hoje é a existência. Qual é a compreensão de existência que está na base do existencialismo? Quando nós estamos falando sobre o existencialismo, a que compreensão sobre a existência nós estamos nos referindo? Com base no que nós conversamos até aqui nas nossas aulas, quando eu digo a palavra existência, o que vocês imaginam? Então essa é uma questão que vai nos acompanhar na nossa aula de hoje, sobre o que estamos falando quando falamos da existência. Então vamos lá. Vamos retomar o que a gente conversou até aqui sobre o existencialismo. Lembrando que uma ideia fundamental do existencialismo é que a existência precede a essência, ou seja, não existe uma essência anterior que determina quem somos. Não existe uma natureza que nos defina. Ao falar sobre a existência humana e não sobre uma essência humana, o existencialismo se contrapõe a outras correntes filosóficas que vão buscar pensar o humano de uma forma mais abstrata, buscando encontrar ali um elemento definidor, buscando encontrar ali concepções sobre o humano passíveis de generalização. Então, enquanto são questões filosóficas, o ser humano é bom? O ser humano é mau? O ser humano é generoso? O ser humano é egoísta? O ser humano é racional? O ser humano é impulsivo? Generalizações. O existencialismo não vai buscar esse ser humano como se houvesse ali uma natureza em comum, como se houvesse ali uma essência humana. O existencialismo vai pensar a existência humana. E essa existência humana não é a existência das pessoas de uma forma generalizada. Não é uma existência de todas as pessoas, mas a existência de cada pessoa. A existência de cada pessoa a cada dia, a cada momento, a cada escolha. Esse é um outro elemento importante para a gente guardar sobre o existencialismo. Se não tem uma natureza me determinando, se não tem uma essência me definindo, como que eu me torno quem eu sou? Como nós nos tornamos quem somos? A partir de cada experiência, a partir de cada ação. Nossas ações no mundo, nossas formas de ser no mundo, que envolvem escolhas, desde escolhas daquelas que nos marcam, por exemplo, quando eu escolhi a profissão, quando eu escolhi me casar, quando eu escolhi me tornar mãe, quando eu escolhi mudar de cidade. Geralmente a gente se lembra dessas decisões que realmente são marcantes. A gente lembra de decisões que representam mudanças significativas em como vivíamos a nossa vida antes e depois. E geralmente esse processo de decisão, mudo ou não mudo de cidade,
Começo ou não começo um novo emprego? Rompo ou não rompo o relacionamento? Essas decisões nos tomam muito, né? Nos envolvem pessoalmente, levam tempo, levam conflitos. No entanto, não é apenas nos momentos dessas grandes decisões que o escolher está presente. O escolher, ele está presente o tempo inteiro na nossa vida. Agora mesmo vocês estão escolhendo se vocês continuam assistindo o vídeo ou se vocês pausam. Se vocês aumentam o volume ou se vocês diminuem. Se vocês anotam alguma frase que eu estou dizendo ou se vocês não anotam. Se vocês concordam com essa ideia do existencialismo ou se vocês não concordam. Se vocês registram a dúvida para perguntar depois ou se vocês esperam um pouquinho a explicação seguir. Sem perceber, nós estamos escolhendo o tempo todo. Nós estamos escolhendo, né? A cada explicação que eu faço para vocês, a cada tema da aula, a cada exemplo que eu dou, cada leitura que eu me baseio, são escolhas. Para essa aula acontecer, eu precisei fazer muitas escolhas. Escolher qual seria o assunto de hoje, escolher em qual texto eu iria me embasar, escolher qual programa eu ia usar para gravar, porque vocês estão acompanhando minhas aulas que cada vez mais trava para a gente colocar os slides também. São escolhas. E existem escolhas que a gente faz mais rapidamente, que não envolvem um período de reflexão. Já outras escolhas vão envolver dúvida, contradição, conflito. De qualquer forma, há escolhas. No momento que vocês acordam, vamos imaginar que o despertador está tocando. O despertador está lá tocando e vocês escolhem se vocês vão levantar ou se vocês vão colocar a função soneca e deixar dormir mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos e depois mais 5 minutinhos. Ou então, se vocês vão esperar o despertador tocar até acordar. Então, assim, desde esse momento o despertador tocou, o que fazer já é uma escolha. Acordar com o despertador já é uma escolha. Imagina, Marcela, não é uma escolha, eu tenho que trabalhar, por isso que o despertador toca. Ok, né? A gente precisa fazer certas atividades. Ainda assim, as condições em que a gente faz, elas implicam uma certa escolha, né? Então, a forma como vocês colocam o despertador, os horários de sono, se vai dormir antes, se vai dormir depois, o que vai fazer no tempo para se preparar antes de sair, se toma banho, se escova o dente, se toma café. Uma série de coisas vão envolvendo escolhas. Nada a gente pode dizer que faz só por obrigação, só por determinação externa. Até mesmo eu preciso levantar para trabalhar. Ah, mas você poderia ter faltado hoje. Ah, mas você poderia ter pedido demissão. Ah, eu não poderia não, Marcela. Aí eu não vou ter como pagar as minhas contas. Mas são consequências de uma escolha. Não é porque as consequências de uma escolha são bem difíceis que a escolha não seja uma escolha. A gente pode escolher nossas ações. Não quer dizer que a gente possa escolher quais serão os efeitos delas, os desdobramentos, as consequências. Enfim, estamos aqui falando, eu acabei aqui digredindo na questão das escolhas, fui longe, mas isso é para a gente pensar como cada existência se faz a cada momento. Como nós nos tornamos quem somos? A partir das nossas experiências, a partir das nossas ações, a partir das nossas escolhas. Então não existe uma natureza
determinando quem serei. E não existe uma generalização sobre o humano. Seres humanos são, seres humanos se tornam, seres humanos se definem. Não, o existencialismo pensa cada existência humana, cada existência de uma forma individual e concreta, olhando para as experiências tal como elas acontecem, olhando para as ações tal como elas acontecem, olhando para as escolhas tal como elas acontecem, e não como seria ser, como deveria ser, como poderia ser. Não são abstrações, né? O ser humano seria mais elevado, o mundo se tornaria melhor se os humanos... Não, o existencialismo não trabalha com abstrações. O existencialismo trabalha com uma concepção sobre a existência individual e uma existência concreta. E com esse olhar para a existência individual e concreta, outro aspecto do existencialismo que a gente não pode nunca esquecer é essa compreensão sobre a liberdade. Somos liberdade. Existe inclusive uma frase de Sartre de que não há a liberdade para não ser livre. Somos condenados à liberdade. Não há como escapar da liberdade. Nossa, Marcela, mas que liberdade é essa que a gente está presa a ela? Justamente, não é aquela liberdade do tudo posso, não é aquela liberdade do vou fazer tudo o que eu quiser, tudo que der na minha cabeça eu vou fazer, o mundo vai ser do jeito que eu quiser. Não é a liberdade do tudo posso, não é a liberdade de não tô nem aí pra nada, vou fazer o que dá na minha cabeça, vou existir como se não houvesse amanhã, né? Vou agir sem pensar. Não é essa liberdade impulsiva. É uma liberdade que eu preciso escolher. A todo momento da minha vida eu estou escolhendo, e cada escolha que eu faço tem as suas consequências. E se sou eu que escolho as minhas ações, eu sou responsável pelas consequências. Mas eu não queria que a consequência fosse assim. Tudo bem que você não queria, mas ela derivou da sua escolha. E se ela derivou da sua escolha, você é responsável por ela. Olha como é muito diferente de uma concepção de liberdade impulsiva, no sentido de eu vou fazer o que dá na minha cabeça e não estou nem aí. Não, eu sei que a cada escolha minha, isso participa em como a minha vida será, em quem eu me tornarei. Isso tem efeitos nas vidas de outras pessoas. Então, a cada ação, a cada escolha, é importante que eu me veja como responsável. Isso acaba gerando, gente, angústia. Então a angústia é outro elemento marcante dessa concepção sobre a existência. Se nós sabemos que nós somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas, mas que nós podemos escolher as nossas ações, não as nossas consequências, a cada escolha podem surgir dilemas, a cada escolha podem surgir conflitos. Se escolher me levará a ser quem eu sou, se escolher me levará a tornar quem eu me tornarei, e é escolhendo que eu construo não só a mim mesma, mas as minhas experiências e as minhas relações com as pessoas que são significativas para mim. Pois é, escolher é algo angustiante.
a angústia é um elemento definidor desse conceito de liberdade, que em si é um conceito fundamental para como o existencialismo compreende a existência. Então é uma concepção sobre a existência individual e concreta, fundamentada na nossa liberdade, liberdade que por sua vez inevitavelmente gera angústia. Há também a dimensão da autenticidade, porque se não tem nada me definindo, não tem nada me determinando e a minha vida será de acordo com as minhas escolhas, quando eu me vejo como responsável por essas escolhas, quando eu assumo a minha existência enquanto liberdade, quando eu me deparo com a angústia e sigo em frente como alguém livre que escolhe, me vejo criando a mim mesma à medida que crio minhas formas de ser no mundo, à medida que crio minhas formas de existir, e isso pode me levar a uma existência autêntica. Então, uma das questões do existencialismo é como a gente se realiza na nossa existência pela nossa liberdade, pelas nossas ações e pelas nossas escolhas, cada pessoa em sua experiência individual e concreta, construindo a si mesma de forma autêntica. E para finalizar o que nós vimos até aqui sobre o existencialismo, não podemos esquecer que é uma corrente filosófica que não está lá buscando se circunscrever num campo de estudos abstratos, num campo de especulações teóricas. Para o existencialismo, a forma como é o meu pensamento filosófico e a forma como eu vivo não podem ser separados. A filosofia e a vida são indissociáveis. Meus posicionamentos filosóficos, as minhas perspectivas filosóficas têm tudo a ver com a minha forma de viver. Então, se vocês, enquanto psicólogas e psicólogos que vocês se tornarão, escolherem o existencialismo como abordagem, isso envolverá que a perspectiva filosófica que vocês adotam tem também íntima relação com as escolhas que vocês fazem na vida pessoal, na vida individual e concreta. A compreensão existencialista do mundo também estará presente na forma como vocês vivem. Então, enquanto algumas abordagens buscam separar, essa é a minha forma de compreender o comportamento humano, essa é a minha forma de compreender as influências do inconsciente, essa é a minha forma de compreender a organização social, com a luta de classes, e essas são as minhas formas de olhar para os fenômenos, olhar para o mundo. Mas na minha vida pessoal, 3 pontinhos. Mas nas minhas relações próximas com amizades e familiares, 3 pontinhos. Mas quando sou eu que lido com os meus sentimentos, 3 pontinhos. Sabe aquele ditado? Santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, para o existencialismo, esses mais 3 pontinhos não cabem. Porque se são as escolhas que me tornam quem eu sou, escolher a abordagem existencialista também me torna quem eu sou. A minha compreensão filosófica e o meu modo de ser e viver são a mesma coisa. A minha perspectiva filosófica, o meu modo de ser psicóloga, o meu modo de ser professora e o meu modo de ser Marcela serão a mesma coisa, terão o mesmo fundamento. Essa ideia da filosofia e da vida como indissociáveis, a nossa forma de pensar
filosoficamente é a nossa forma de viver, foi o que aproximou, deixa eu até mostrar a imagem da nossa aula passada, foi o que aproximou Jean-Paul Sartre da fenomenologia, como nós conversamos há 2 aulas atrás. Essa é a imagem do nosso livro principal da matéria, que chama No Café Existencialista, né? É a imagem da capa, e ela mostra o momento em que o Raymond Aron, amigo da Simone de Beauvoir e do Jean-Paul Sartre, conta a eles sobre o método fenomenológico. E a busca no método fenomenológico é ir às coisas mesmas, ir até o fenômeno, tal como se apresenta a experiência, como nós percebemos, da forma que percebemos, no momento que percebemos, e cada pessoa percebe de uma forma. Então, lembram-se que Jean-Paul Sartre então responde: então quer dizer que eu posso filosofar sobre coquetéis de Damasco? Então, a ideia desse método filosófico, que é a fenomenologia, é a filosofia da experiência vivida, é a filosofia da experiência concreta. Estamos no campo da existência individual e concreta, em que olharemos para a nossa liberdade, para a responsabilidade que gera angústia e também para a construção de formas autênticas de existir. Na aula de hoje, nós vamos ver que conhecer o método fenomenológico foi um ponto de partida para Jean-Paul Sartre, e ele então argumenta, persuade a Simone de Beauvoir para ser uma estudiosa da fenomenologia também. Como nós conversamos na aula passada, a Simone, conhecida como uma das maiores existencialistas do século XX, maiores fenomenólogas do século XX. A vasta obra autobiográfica da Simone de Beauvoir mostra o quanto descrever a experiência tal como ela é vivida é um movimento que atravessou toda a vida e a obra de Simone, pensando que para existencialistas a gente não divide vida e obra, a gente não divide forma de filosofar de forma de viver. Quem propôs a fenomenologia foi Edmund Husserl, então houve essa busca de Jean-Paul Sartre e de Simone de Beauvoir para conhecerem o método fenomenológico tal como proposto por Husserl. Sartre chega a ir estudar na Alemanha. Só que hoje a gente vai dar alguns passinhos atrás. A gente vai ver autores que influenciaram o existencialismo, embora eles mesmos não se denominem como existencialistas. Inclusive, há pessoas que discordam que eles possam ser considerados existencialistas. Mas foram autores que influenciaram bastante essa compreensão de existência que nós estamos trabalhando aqui na nossa matéria. Então, hoje a gente vai conhecer os precursores do existencialismo. Como foi que essa concepção sobre a existência se formou? Combinado?